Bom dia, amada igreja. Bom dia. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja transbordando em nossos corações, amém? Amém. Quero convidar os irmãos para que possamos fazer uma oração antes da mensagem, amém? Vamos orar. Abba, Pai, bendito, poderoso Papai é o Senhor. Queremos render graças ao Senhor, pois o Senhor é bom, Pai. Sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E viemos neste momento, ó Pai, em oração, clamar ao Senhor que o Senhor esteja conosco, e sabemos que o Senhor está aqui conosco, pois onde tem dois ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Que o Senhor venha nos acompanhar, ó Pai, nessa mensagem, através do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, para que essa mensagem seja uma mensagem para a edificação do Teu reino, Senhor. É uma mensagem, Senhor, que ela vem para glorificar ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor me esvazie, ó Pai, que eu me diminua perante o Senhor, pois eu reconheço que sou pequenino e somente o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o maior de todo o universo, Pai, e somos gratos ao Senhor. O Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o Joey falou, né? O Randall mandou a mensagem falando, olha, pode escolher um tema. E aí eu vi um tema lá com 3 passagens bíblicas. Falei, legal, 3 passagens bíblicas, eu já tenho toda a pregação, 3 passagens bíblicas, tá tudo tranquilo. E quando eu comecei a desenvolver essa mensagem, ela veio de encontro a mim. Amém. E sempre é assim, né? Que a mensagem ela tem que ser primeiro pra gente, para depois a gente transmitir ela. E nós temos 3 textos bases, né? Eu vou pedir para o Lucas projetar umas imagens aí no slide. Eu consigo ver lá. Então é a promessa da vida eterna, né? E pra gente a promessa da vida eterna é bem clara, não é? Para mim a promessa da vida eterna é bem clara. E Jesus prometeu para aqueles que creem nele que terão a vida eterna, e essa promessa é o centro do Evangelho. O Evangelho é todo pautado em cima da promessa da vida eterna. E garantindo que a morte não é o fim para nós. Amém? Então temos 2 passagens bíblicas que eu vou citar agora e a outra eu vou citar depois, né? 1 João 2,25. 1 João 2,25. Esta é a promessa que o próprio Filho nos fez, a vida eterna. E tem uma outra passagem também, em 2 Timóteo 1:1. De Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a promessa de vida que há em Cristo, que é a vida eterna. E eu lembrei de uma passagem que encaixa com isso, que fica em Tito 1:2, não precisa projetar. Na versão fácil dela diz assim, sendo assim, elas poderão ter a esperança para a vida eterna, a qual nos foi prometida por Deus antes do mundo existir. E Deus não mente. Então a promessa da vida eterna, ela é antes do mundo existir. O plano da salvação já estava no céu, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes do mundo existir. E Paulo, quando ele falou isso, eu comecei a refletir, porque essa promessa já tinha. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. E a vida eterna ela é uma promessa para aqueles que creem no Filho de Deus. Amém? Amém. Essa promessa para nós, que um dia vamos para a morada, como o Paulo falou ontem, Joey também citou. E este mundo é um mundo passageiro. E ele tem um fim. Do pó viemos, do pó voltaremos. Tudo vai se acabar aqui, né? Às vezes pessoas elas ficam juntando riquezas, juntando bens, mas tudo vai ficar aqui. Esse mundo é passageiro. E o nosso alvo é a vida eterna. E vamos abordar 4 pontos nessa mensagem de hoje,
Um deles é a promessa, a origem da promessa após a queda do homem. Aí o segundo ponto é o caminho para a vida eterna. O terceiro, o selo da promessa. E o quarto, como devemos viver em resposta à promessa. Então o primeiro ponto, está no próximo aí, a origem da promessa após a queda do homem. É difícil falar da promessa da vida eterna sem lembrar da criação. Não tem como a gente não lembrar, né? E Deus, Ele criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus queria ter comunhão e criou o homem. E quando Ele viu que o homem estava sozinho, Ele criou a mulher também, para o homem ter comunhão com a mulher também. Lembrando que Deus ia conversar com eles. Olha que privilégio. O próprio Deus ia no jardim conversar com eles, né? Então isso é muito incrível ver isso, né? Que Adão e Eva foram criados para ter comunhão com o próprio Deus. E quando Deus começou a criar todas as coisas, a palavra diz o seguinte, no Gênesis 1, no verso 25, né? Não vou projetar aqui. Ele diz que todas as coisas eram boas, ficaram boas, mas quando Ele criou o homem, Ele diz que ficou muito bom. No verso 31 em Gênesis 1. Ele vai falar isso. Porque Ele queria ter essa comunhão com o homem, né? Porém no Éden veio a queda, né? Veio a separação entre Deus e o homem, por conta do pecado. E eu vou só parafrasear uma parte aqui do capítulo 3 de Gênesis. Né? Nós vemos que o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva. E a serpente enganou Eva, dizendo que o fruto proibido não os mataria, mas faria ela conhecer o bem e o mal. Nós vemos também que Eva comeu o fruto e deu a Adão. E eles perceberam que estavam nus, né? E quando Deus os encontra, Adão culpa a Eva culpa a serpente, e tem as consequências. Deus ordenou que a serpente não tivesse mais perna, porque a serpente era igual um jacaré para mim, né? Ela andava. Entendo até que ela ficou de pé, eu não sei como foi isso. Porque para ela falar com um ser humano, ela tinha que estar na mesma altura, né? E ele cortou as pernas da serpente, que ela ia rastejar por conta disso. E a mulher ia ter dores de parto, e Adão ia trabalhar arduamente por conta do pecado. Por fim, Deus os expulsou do Éden e colocou os querubins para guardar a árvore da vida. No entanto, Deus é bendito e maravilhoso. Ele traçou o plano da salvação desde então, né? Nós vemos muitas referências, né, e promessas reveladas na palavra que vêm gradativamente aparecendo. Eu lembro de uma mensagem que o irmão levou onde a gente congrega, que ele falou uma coisa que um dia marcou a minha mente. Todo o Velho Testamento, ele tem o foco em Jesus. Talvez uma história ou outra, né? Você não vai ver o foco, mas ele vem refletindo a promessa da vida eterna. E temos, que a gente vai ver também Abraão, em Gênesis 12:3, vai falar da promessa, queria ser o pai das nações. Nós vemos em Isaías, né, 53, do 3 ao 7, eu queria que os irmãos acompanhassem essa leitura, Isaías 53, do 3 ao 7. Eu vou ler na versão fácil de ler, que eu gostei bastante dessa versão. Vou estar lendo aqui, 53, verso 3. Ele foi desprezado pelas pessoas e até os seus amigos o abandonaram. Ele foi um homem que sofreu muita dor. Nós os tratamos como se fosse alguém sem importância, como se fosse alguém que as pessoas evitam ou nem olham para ela. Na verdade, foram os nossos sofrimentos
que levou sobre si e ele sofreu as nossas dores, embora nós pensássemos que Deus o tinha castigado, ferido, humilhado pelo que tinha feito. Na realidade, ele foi castigado por causa daquilo que nós tínhamos feito. Ele foi esmagado pelas nossas maldades, ele foi castigado, ele recebeu o castigo que nós merecíamos, e isso nos trouxe a paz. Nós fomos curados pelas feridas, e todos nós andávamos perdidos como ovelhas, cada uma seguia o próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o castigo que nós merecíamos. Ele foi tratado cruelmente e torturado, mas ele não protestou. Ele ficou calado como um cordeiro que é levado para o matador. Ele era como uma ovelha que fica calada diante dos tosqueadores. Ele nunca abriu a sua boca para se defender. Esse é o nosso Jesus que Isaías fala aqui. E isso aconteceu na cruz. E essa é a mensagem da cruz também, né? E eles anunciaram a vinda do Messias porque traria uma redenção definitiva para nós. Então, esses profetas como Isaías, Jeremias, e alguns outros profetas falaram sobre a vinda do Messias. E ele viveu sem pecado, né? Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. O segundo ponto para nós é o caminho para a vida eterna, que a gente acabou de falar dele, sobre Jesus. Em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único, ele é o mediador entre Deus e os homens. Através dele nós temos a redenção, através dele nós somos justificados, né? E esse acesso, porque aqui ele fala, eu sou, né? Ele é o caminho. Quando você vai, que nem a gente veio para cá, veio por uma rodovia ali, né? Tinha um monte de caminho para chegar aqui. Até o Paulo falou que tinha um caminho que ele veio não sei por onde lá, que ele cortou, chegou rápido. Ele teve alguns caminhos. Mas para chegar aqui no portão só tem uma estrada, né? Você só consegue vir por ela. Então é assim Jesus. Jesus é o caminho. É só Ele que a gente chega a Deus. Nas nossas orações, na nossa comunhão. Jesus é o caminho, né? E esse texto, ele fala muito sobre aonde a gente iria, né? Sobre o lar celestial. E a vida eterna não é conquistada por obras, né? Ou por esforços humanos. A vida eterna, ela é conquistada somente através de Cristo. Efésios 2 vai falar sobre isso, né? Eu vou ler aqui rapidamente os dois versículos, em Efésios 2, 8 e 9. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus, e vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente, e não como resultado de obras que alguém faz, para que assim ninguém se orgulhe. Então, nesses versículos aqui, nós vemos, né, que as nossas obras não vão nos salvar. A salvação é através de Cristo Jesus. A salvação não é através de obras, não é através daquilo, de isso ou aquilo que nós fizemos. Então a salvação é simplesmente através de Jesus. E nós estávamos separados do pecado, né? O Joey ontem também falou uma coisa muito importante, que às vezes nós ficamos assim, mas eu sou pecador, eu sou falho. E Romanos 6, né? Romanos 6 fala que nós éramos pecadores, né? Eu vou talvez nem ler essa passagem agora, porque ela veio na minha mente agora. Porque nós éramos pecadores. Nós pecamos. Mas nós não somos mais pecadores, porque Cristo levou o nosso pecado na cruz. Amém? Então nós não podemos ficar falando, como o Joey mencionou ontem, muito bem colocado, que nós ficamos se lamentando porque erramos. Nós não devemos errar. Mas se a gente errar, a gente vai procurar o Pai.
através do caminho que é Jesus e pedir perdão. E Ele vai nos consolar com isso. E para restaurar essa relação, né, teve que ter sido feito esse sacrifício na cruz, né? Porque em João, que é o próximo versículo do tema que a gente separou, ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. É João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e quem comer deste pão viverá para sempre. Este é o meu corpo, e eu darei o meu corpo para que o mundo possa ter vida eterna. Para que o mundo é para todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm a possibilidade de ter a vida eterna. Só que em um determinado momento a gente vai falar sobre isso de novo. Porque nós temos que levar o Evangelho, né? E somente Cristo é a nossa esperança da vida eterna. O nosso terceiro ponto da mensagem de hoje é o selo da promessa. Não tem como nós falarmos que nós vamos ter a salvação eterna se não tiver algo a mais para nos auxiliar. Efésios 1, 13, 14 vai falar que vocês também receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que Ele prometeu. Vocês receberam quando ouviram a mensagem verdadeira, isto é, as boas obras a respeito da salvação e creram em Cristo. E também Atos 2 vai falar, quando Pedro lhes disse: mudem o seu comportamento e cada um de vocês sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão dos seus pecados. E então receberão um presente de Deus, o Espírito Santo. Então a palavra nos mostra isso, né? Através de Cristo, através do batismo, nós somos selados com o selo da promessa da vida eterna, que é o Espírito Santo, habitando em nós. E o Espírito Santo, ele nos dá forças, ele nos conduz. Ontem à noite nós estávamos tendo uma boa conversa ali. Infelizmente a gente lembrou de coisas ruins quando éramos perdidos, mas que o Espírito Santo nos mostra quando estamos errados. Sabe quando você peca e às vezes você acaba tendo vergonha de falar com o Pai? Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu já passei por isso. Eu já pequei e tive vergonha de falar com o Pai. Mas o Espírito Santo falou: não, você tem que falar com o Pai. Você errou. Como que você erra contra o seu pai e não pede desculpas? Eu ando ensinando isso para minha filha. Quando ela erra, eu falo: filha, você tem que pedir desculpas. Só que na verdade a gente não pede desculpa, é perdão, porque pecamos. A desculpa é uma coisa, o perdão é outra, né? Eu só usei só para parafrasear isso daí, porque quando pecamos, nós nos separamos do Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda nisso também, a nos manter firmes nessa caminhada, através de entendermos, né? O Espírito Santo ele nos ensina até a orar. A palavra fala sobre isso, eu não lembro a passagem, mas a palavra fala sobre isso, né? E no verso 14, em Efésios, o Espírito Santo ele é a garantia de que nós recebemos a herança que Deus nos prometeu. Essa herança consiste na completa libertação do seu povo para o louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é a garantia. Ele habita em nós por isso, para termos a garantia da vida eterna. E este selo nos dá a segurança de que pertencemos, eu engasguei aqui. O Espírito Santo nos dá a segurança de que pertencemos a Deus, de que somos conectados com Ele. Em João 3,16, uma passagem muito conhecida, né? Ele vai falar da vida eterna também, e que a vida eterna ela não é vã. Ele fala isso pra gente. E também nós temos o quarto ponto, que eu queria entrar nessa mensagem que nós estamos trazendo hoje. É o quarto ponto com 4 pontos, mas que são breves, né? Prometo ser breve aqui para não tomar muito tempo. Como devemos viver em resposta à promessa? Se temos esperança da vida eterna, a nossa vida deve refletir a realidade de algumas maneiras.
práticas a viver com isso. Obrigado. Então nós temos 4 pontos aí, que é viver em santidade, fidelidade, evangelização, que eu comentei aquela hora, e perseverança. Viver em santidade, o que significa santidade, né, para a gente? Em 1 Pedro 1, 15 e 16, Deus vai falar: sejam santos porque eu sou santo. E nós somos santos, nós somos o povo de Deus, nós somos separados. A palavra santo significa separado. E sejam santos porque eu sou santo. Então nós devemos ser semelhantes a Deus. Como Cristo, o nosso maior exemplo como ser humano nessa terra foi. Ele foi santo, ele não teve um pecado, nenhuma maldade saiu da sua boca. E ele nos chama, né? Deus nos chama, de acordo com a sua santidade, para isso, para vivermos uma vida santa nessa terra. Nós devemos ser exemplo para as pessoas de fora. E a santidade em Cristo é a base. A santidade em Cristo ela é a base para a gente. Né? Nós devemos viver em santidade, isso é essencial para nós. Viver em comunhão ajuda a gente a ter santidade. E lembrar que Cristo, ele nos justificou dos nossos pecados. Nós fomos justificados através de Cristo, né? Isso significa que quando aceitamos a Cristo, somos justificados diante de Deus. Porque Cristo veio, porque Deus quis que ele viesse, né? O seu Filho unigênito. Eu não vou entrar no ponto aqui de que os 3 são um, porque daí vai dar um nó na nossa mensagem. Mas o próprio Deus veio para se sacrificar por nós. Através do pecado que aconteceu lá no Éden. Só que nós viemos com esse pecado desde quando a gente veio a ser. E a santidade ela é um processo contínuo. Um dia eu ouvi isso, aí eu ficava, mas como assim, né? É contínuo, porque quando a gente se batiza, a gente começa a aprender o que é o verdadeiro evangelho, o que é a mensagem da cruz, né? E esse processo, ele vai crescendo. Você vai se santificando aos poucos. No dia que você se batiza, às vezes você entendeu o real propósito do batismo e depois você vai aprender muitas coisas. Você vai aprender coisas com homens mais velhos, com homens mais novos. E você vai aprender muitas coisas através da palavra, estudando a palavra e praticando a palavra, né? A santidade também é a obediência ao Senhor. E essa obediência, ela vem através dos mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se resume em tudo. O amor se resume em tudo. Se você tiver amor, você vai ter compaixão, você vai ter misericórdia, você vai perdoar. Se a outra pessoa tiver amor, você vai ser perdoado. E assim sucessivamente, né? Também vemos que a santidade, nós devemos ter ela nas nossas ações diárias, né? Romanos 12, 2:1 vai falar isso, né? Romanos 12, do 1 ao 2, fala: irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, e por isso peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo, puro, e que lhe seja agradável. Essa é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem e vivam uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus, isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Essa passagem ela é muito clara do como nós devemos viver a nossa vida. Com um sacrifício vivo. Muitas vezes nós vamos nos negar a si mesmo.
como Cristo pediu. Neguem a si mesmo, carreguem a sua cruz e me sigam. Então a mensagem da cruz é isso. Nós devemos nos negar a nós mesmos. Cristo negou a Ele mesmo naquela cruz. Porque Ele pediu para o Pai afastar dele. E não foi afastado. Porque Ele tinha que carregar o nosso pecado na cruz como sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor. E nós devemos viver as nossas vidas como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor, né? E a santidade, ela vem também através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito Santo. Nós devemos praticar os frutos do Espírito Santo, que foi mencionado também na mensagem do Joey, em Gálatas 5. Eu não vou ler todos aqui, mas eu vou ler pelo menos os frutos, né? Que os frutos é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Se nós deixarmos os frutos do Espírito Santo atuar em nossas vidas, nós vamos conseguir nos libertar dos nossos pecados. Nós vamos conseguir tentar nos aproximar da grandeza que foi Cristo, nos espelhando nele, nos afastando do pecado e vivendo uma vida santa. E a santidade, ela é a luta contra o pecado, né? Em Romanos 6, do 11 e 12 vai falar isso. Eu não vou abrir lá agora, depois você pode acompanhar essa leitura. E nós temos também os outros pontos que eu comentei, que é a fidelidade à sã doutrina, que está em Timóteo 2, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Nós devemos nos manter fiéis à sã doutrina. Nós não devemos fugir da sã doutrina, ou procurar alguma coisa que está fora do que a palavra nos ensina. A palavra ela é clara. Talvez você vai ler livros que vão te auxiliar a entender a palavra, mas a palavra ela é clara, está tudo aqui. Muitos livros vão nos auxiliar, isso aí você pode ter certeza. Eu comprei aí uns livros, né? Acho que não podia nem falar isso que eu comprei. Peguei uns livros ali. Eu ainda nem paguei. Mas eu peguei uns livros, a minha esposa pegou, ela gosta muito de leitura. E isso nos ajuda. Mas a palavra, a sã doutrina está aqui dentro. Nós devemos viver ela. Nós não podemos deixar que a sã doutrina se afaste daquilo que nós somos. A igreja que o Senhor preparou. A igreja santa, pura e imaculada. E nós também devemos ter a evangelização. Isso faz parte também do plano de salvação eterna. Amém. Porque eu gosto sempre de falar isso, né? Se o Lucas, os Ricardos, né? Hoje eu posso falar os Ricardos, o pai e o filho. Posso falar também do Giovanni. São pessoas que eles conhecem pessoas que eu não conheço. Acho que eu nunca vou ver, talvez, um amigo de infância do Giovanni. Mas o Giovanni vai o ver e vai poder falar do Evangelho para ele. O seu Ricardo. Talvez o seu Ricardo vai falar lá com a prima do meu pai que mora lá no Pernambuco. Que eu não vou ter o privilégio de falar, talvez, por causa da distância. Então, isso é evangelização. Nós devemos levar o Evangelho adiante. E eu queria fechar aqui, né, uma conclusão. Eu vou ler essa conclusão para eu não errar o que eu vou falar aqui. A promessa da vida eterna é uma realidade para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. O mundo pode oferecer prazeres passageiros, mas nada se compara à glória que nos espera. Amém? E que possamos viver cada dia com essa esperança, aguardando o retorno do Senhor, quando desfrutarmos plenamente da vida eterna ao seu lado. Colossenses 3:4 vai falar relacionado com isso. E eu queria também fazer um apelo aqui, porque se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é o dia. O dia não é amanhã. Amém? Hoje é o dia. Então aceita Jesus, siga os seus mandamentos e sirva ao Senhor, né? Porque servir ao Senhor
é uma vida de felicidade e de alegria, Amém. né? Isso é muito importante. Amém. Amém? Que Deus seja louvado, irmãos. Amém.